Em nosso estudo de hoje está na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 8, onde Paulo fala o seguinte: Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus para que vos ameis uns aos outros. Emmanuel vem comentar na lição 10 do livro Pão Nosso, Sentimentos Fraternos. Forte contrassenso que desorganiza a contribuição humana no divino edifício do cristianismo é o impulso sectário que atormenta enormes fileiras de seus seguidores. Mais reflexão, mais ouvidos ao ensinamento de Jesus, e essas batalhas injustificáveis estariam para sempre apagadas. Ainda hoje, com as manifestações do plano espiritual na renovação do mundo, a cada momento surgem grupos e personalidades solicitando fórmulas do além para que se integrem no campo da fraternidade pura. Que esperam, entretanto, os companheiros esclarecidos para serem efetivamente irmãos uns dos outros? Muita gente se esquece de que a solidariedade legítima escasseia nos ambientes onde é reduzido o espírito de serviço e onde sobra a preocupação de criticar. Instituições notáveis são conduzidas à perturbação e ao extermínio em vista da ausência do auxílio mútuo no terreno da compreensão, do trabalho e da boa vontade. Falta de assistência? Não. Toda obra honesta e generosa repercute nos planos mais altos, conquistando cooperadores abnegados. Quando se verifica a invasão da desarmonia dos institutos do bem, que os agentes humanos acusem a si mesmos pela defecção dos compromissos assumidos ou pela indiferença ao ato de servir, e que ninguém peça ao céu determinadas receitas de fraternidade, porque a fórmula sagrada e imutável permanece conosco. Amai-vos uns aos outros. O Emmanuel vem comentar sentimentos fraternais. E essa frase inicial, que ele fala, um forte contrassenso que desorganiza a contribuição humana no edifício do cristianismo, é um impulso sectário. Esse sectarismo, essa divisão que acontece, e a divisão que... O problema da divisão não é você ter pontos de vista diferentes, porque de ter pontos de vista diferentes é o que faz a nossa educação. Aliás, das boas discussões sempre nascem novas ideias e excelentes ideias. O problema é quando uma pessoa não aceita e ainda critica e ainda ataca e principalmente ainda agride aquela pessoa que pensa diferente de você. Esse é que é o maior problema. E a gente vê que o sectarismo, ele foi o que marcou toda a história do cristianismo. Primeiro, quando a religião, primeiro foi só oficialmente a católica, mas misturada numa gentilidade muito grande em todos os lugares que chegava, até depois ter a católica ortodoxa, ter uma divisão entre elas mesmo, e até no século XVI em diante apareceu o movimento protestante, primeiro com Lutero, depois com a igreja anglicana, para depois chegar em Calvino, e em todos os anabatistas também, o calvinismo, onde deu origem à igreja presbiteriana de hoje, e uma divisão, um sectarismo, que a gente tem que aprender, por exemplo, no ciclo do protestantismo. Uma vez eu estava estudando qual é a diferença de uma para o outro. Uma acredita que o batismo tem que ser por imersão na água. O outro não, o outro tem que jogar água na cabeça. É só isso, é só isso. Então, para que um criticar o outro? Por que tem esse sectarismo? Por que um não respeita o outro do jeito que é e o outro... Não, mas tem sectarismo. Aí você chega agora na fileira da doutrina espírita. Vou contar aqui uma experiência que eu tive aqui também, que é interessante contar, até porque não tem maldade nem tem crítica nenhuma no que eu vou falar aqui. Mas eu, há 20 anos atrás, e vai fazer 20 anos mesmo, vou falar assim, 19, ano que vem vai completar 20 anos, foi no ano de 2002. Eu fui convidado a conhecer o Centro Espírita Ramatiz, na Tijuca, e quando chegou lá no Centro Espírita, eu me deparei, não sei se é assim até hoje, com uma foto de Jesus ao lado de Kardec e do outro lado do Ramatiz. E foi um seminário de 2 dias, palestra manhã e tarde. No sábado, palestra manhã e tarde no domingo. E no domingo, quando estava encerrando esse ciclo de palestras, quem estava fazendo a palestra era um dos dirigentes lá desse centro, e ele abriu para perguntas, por escrito. E eu fiz a pergunta por escrito. Eu falei, poxa, se o que marcou o cristianismo até hoje foi o sectarismo e trouxe tanto conflito, essa guerra das cruzadas, essa guerra dos jesuítas. Até hoje, quando você vai naquela região lá de Israel, por exemplo, quem tem a oportunidade de visitar Jerusalém,
você vai ver lá que aquela terra vive lá ainda sobre a divisão do islamismo com os judeus, com os cristãos, um criticando o outro. Aí eu perguntei, você não acha perigoso colocar Jesus, Kardec e Ramatiz? Daqui a pouco alguém pega Jesus, Kardec e Emmanuel, outro pega Jesus, Kardec e Joana de Ângeles. E aí o dirigente da casa, com muito carinho também, e também muito intuído naquela hora, né, ele pegou a pergunta e falou, é verdade que você está falando e tal, mas também é verdade que nós vivemos a época do sectarismo durante muito tempo, mas agora nós estamos mais esclarecidos quanto a isso, não devemos deixar que isso aconteça, né? E a verdade é essa, a gente tem que tomar cuidado para que isso não aconteça mesmo, não tenha mais esse sectarismo todo, porque na verdade ele atrapalha a grande obra. Quando a gente consegue entender Paulo de Tarso, não só na carta aos Tessalonicenses, mas principalmente quando ele fala, né, que na carta aos Coríntios, que são vários galhos da árvore e que cada galho é uma pessoa diferente, mas que o tronco da árvore, a raiz da árvore é uma só, é Jesus. Então, quando a gente pega as nossas casas espíritas, por exemplo, né, que eu envolvido aí com o movimento espírita, a gente tem a alegria de estar conhecendo essas várias casas por aí. Eu conheci casa que é uma escola, eu conheci casa que é um centro de recuperação para dependente químico, eu conheci casa que o trabalho que ela faz é com crianças especiais. Então você chega lá, você está fazendo palestra para os pais e os filhos estão tendo lá psicomotricidade, psicologia, trabalho de fisioterapia, né, que são crianças especiais. Eu vi casas que são voltadas totalmente para a arte. Eu vi casas que são voltadas para morador de rua. Eu poderia até dar o nome dessas casas aí, né? Se for falar casa colégio, fraternidade oficina do amor, casa que é obra social e centro de recuperação de dependência química, lá em Guapimirim, centro espírita Altivo Panfiro. Aí você pega a Condessa Paula para entregar comida na rua. Cada casa abraçando um determinado setor. E é claro que se eles vão abraçar um determinado setor, eles vão naturalmente se especializar naquele setor. Então vai ter coisa que uma vai fazer que a outra não faz, ou então comportamentos que uma tem que a outra não tem, mas o fundamento é o mesmo. O fundamento é estar oferecendo frentes de trabalho para cada um. Então são trabalhos assim que a gente vai abrindo e que não precisam estar se criticando através desse sectarismo, porque não deve haver mais sectarismo. Pelo menos a gente tem que pensar assim, se o sectarismo está vindo de fora, a gente lamenta ainda que em pleno século XXI as pessoas ainda insistam nesse comportamento. Mas de nós aqui, dentro da gente, não pode haver de maneira alguma sectarismo. É isso que a gente tem que colocar na cabeça. Então ele fala para a gente aqui, essas batalhas injustificáveis estariam para sempre apagadas, né? Aí depois, o que espera entre tantos companheiros esclarecidos para serem efetivamente irmãos uns dos outros? Bom, muita gente se esquece de que a solidariedade legítima escasseia nos ambientes, né? E eu me lembro assim, né, até do seu Altivo, com muito carinho, seu Altivo Panfiro, ele participou desse seminário que eu estou falando aqui de 2 dias lá no Ramatiz, né? E a gente sabe do comportamento dele, né? Ele aprendeu um pouquinho, acompanhou muito pouquinho do comportamento dele à frente da instituição dele, que é o Centro Espírita Leon Denis. Mas ele aceitava os convites para ir a outras instituições, e às vezes instituições que até tinham alguns comportamentos que ele resolvia não adotar, mas pelo fato dele não adotar, ele não queria ele de maneira nenhuma criticar. Ele foi chamado para falar de mediunidade, ele ia lá e falava de mediunidade. Foi chamado para falar sobre administração de casa, ele chegava lá e falava sobre administração de casa. Bem, a gente está na doutrina espírita, né? Vou até fazer uma propaganda então para aqueles que se interessem. O Centro Espírita Leon Denis já há alguns anos, sob a iniciativa de uma querida amiga, né, Helena de Fátima, a direção dela e de outros companheiros também, faz um encontro de casas espíritas, em que pega cada sala e divide por centros de atenção. Quer tratar da parte administrativa é aqui, tratar da parte mediúnica é aqui, tratar da parte de instrução é aqui. E costuma ser um trabalho bem interessante, né? Embora a gente saiba que muita gente não tem muito tempo, né? Mas é um trabalho bastante interessante para a gente aprender e ver a dificuldade uns dos outros e somar uns com os outros, ao invés de entrar no sectarismo, porque esse sectarismo definitivamente não é mais coisa para o século XXI. Está na hora de a gente descobrir agora que Jesus falou para a gente que no futuro vai ser um só rebanho, um só pastor. Que Jesus nos abençoe
hoje e sempre.